amigos. Seguindo a programação da Zumbimba, um evento que o Abadá Capoeira realiza todos os anos há mais de 20 anos, e este ano, por restrições sanitárias, o evento está sendo realizado online. E esse evento é realizado sempre no mês de novembro de cada ano e aos fins de semana. E neste ano, dessa forma online, o Abadá Capoeira convidou em cada fim de semana um aluno do Mestre Bimba para discorrer sobre algum tema relacionado com a sua participação no período em que lá esteve, ou seja, na academia, recebendo os ensinamentos de Mestre Bimba. Na primeira semana eu tive o privilégio de ser contemplado por um convite para falar para os novos alunos. Estava comigo na oportunidade Fanta, também aluno do Mestre Bimba, e batemos um longo papo e respondemos perguntas desses novos alunos, bastante interessados e curiosos sobre a trajetória de Mestre Bimba. Neste vídeo, nós vamos apresentar a participação do Mestre Xarel, que foi um bate-papo que durou cerca de 1h e 48 minutos, mas obviamente que não vamos apresentar todo esse tempo de cobertura, mas selecionamos alguns cortes e reduzindo bastante o tempo, mas sem deixar de tornar interessante essa participação. Um dos integrantes mais antigos e formado da turma de Mestre Bimba, também formado em Educação Física e doutor em Educação, e introduziu a capoeira como disciplina curricular no curso de Educação Física da Universidade Federal da Bahia, estendendo depois para os cursos de mestrado e doutorado. É o principal articulador para o título de doutor honoris causa ao Mestre Bimba, concedido ao Mestre Bimba, e também é autor de diversos livros sobre a capoeira, como Capoeira na Escola, Capoeira na Universidade e Capoeira Regional, a Escola de Mestre Bimba. Seja muito bem-vindo, Mestre Xarel, em nome da Escola Abadá Capoeira. Ok. Obrigado, Mestre Camisa. É uma alegria muito grande, um prazer muito grande, uma honra mesmo de estar aqui neste momento, né? Que todos nós estamos em afastamento social de alguma maneira ainda, né? Não só do Brasil, mas fora também do Brasil, né? Já vi que tem algumas pessoas aqui de fora, né? Do Brasil, do exterior. Mas esse momento também traz algumas oportunidades muito interessantes, né? Ou muito boas, ou mesmo excelentes, né? Como essa desse momento, né? Mestre Bimba teve várias profissões, que eram as profissões onde as pessoas pobres podiam ter, porque não tinham um estudo regular. Não teve essa sorte de ter um estudo regular, formal regular. E quais eram as profissões daquelas pessoas que não tinham estudo naquele momento? Nós estamos falando em 1918, 1928, 1910, etc. ali. Ele tinha de trabalhar de carvoeiro, trabalhar de doqueiro, trabalhar nas docas, carregando coisas, né? Carregando o que os navios descarregavam, né? Ser carpinteiro, ajudante de carpinteiro, mas capoeirista. Também era capoeirista, porque todos nós podemos ser médicos, podemos ser engenheiros, podemos ser carpinteiro, podemos ser carvoeiro, podemos ser qualquer uma outra profissão e também ser capoeirista. Mestre Bimba assumiu a capacidade, a qualidade, a coragem de ser um mestre de capoeira. Precisa ter coragem. Nós estamos falando lá do século XIX, na época de 1928. Quero dizer que, com isso, Mestre Bimba foi otorgado até hoje, olha, com várias medalhas. Ele tem muitas premiações durante a sua vida. Aquela premiação que eu passo logo no início, quando o presidente da República vai lá e aperta a mão dele, é uma homenagem, é um prêmio que dá para ele. Ok? A medalha Tomé de Souza, destinada à Câmara dos Vereadores em Salvador, que é a maior comenda que pode se dar a um baiano, né, a um soteropolitano, melhor dizendo assim,
é uma grande honraria. Doutor honoris causa da UFBA é uma grande honraria. É o reconhecimento de alguém que não pertence ao quadro oficial da UFBA, principalmente dos professores da UFBA, como uma pessoa que contribui para a educação e a cultura do povo baiano. Então, doutor e brasileiro, doutor honoris causa, é uma grande honraria. Mas ele tem muitas outras honrarias. Ele tem nome de rua, ele tem praça, ele tem nome na praça, ele tem um obelisco na praça, mas a maior honraria está acontecendo agora, nesse momento. Nós estamos aqui falando de Mestre Bimba. Nós estamos aqui no Abadá Capoeira falando de Mestre Bimba. Uma das maiores honrarias que eu também percebi hoje é ter um memorial de Mestre Bimba aí no Abadá Capoeira. Eu posso falar uma fazenda do Abadá Capoeira, entendeu? E também dos seus discípulos. Então, isso é uma grande honraria. Estar presente nesse momento falando de Mestre Bimba é uma das maiores honrarias que Mestre Bimba pode ter, ou que uma pessoa pode ter. Então, a capoeira regional, apesar de ser criado com todas aquelas dificuldades em 1928, mas Mestre Bimba é uma pessoa sagaz, como diz algumas pessoas que dizem assim, que ele era do outro mundo, que ele foi um ser visionário, que ele é um divisor de águas. Isso é falado por várias pessoas, né? Que ele é o Lutero da capoeira, como disse Caribé. E então, ele cria essa luta, que não podia chamar de capoeira, mas podia chamar de luta regional baiana, e o seu centro poderia ser o Centro de Cultura Física Regional, mas não ter o nome capoeira, porque não era possível se fazer isso aí. Mas ele também tem uma expertise aí, uma esperteza, eu posso falar, uma boa esperteza, quando ele, em 1937, consegue registrar na Secretaria de Educação e Saúde e Assistência Pública do Estado da Bahia a sua academia. Ele não ficou acéfalo, ele não ficou, como é que se diz, irregular com a situação daquele momento. Ele tinha uma credencial, ele tinha uma credencial que a sua academia estava registrada em uma secretaria que é das maiores importantes, né? Que é a Educação e Saúde e Assistência Pública do Estado da Bahia. Com tudo isso, ele recebe também o diploma de instrutor de Educação Física. Como disse o meu amigo Itapuã, é o primeiro instrutor de Educação Física, o primeiro professor de Educação Física que vem oriundo da capoeira. Ele recebe pelo ministro de Educação da época, o doutor Gustavo Campanema. Ok? Então, ele não vai ficar na clandestinidade, ele traz ela para uma realidade da sociedade daquele momento ali. Mas isso não resolvia a situação do Mestre Bimba, talvez não resolvesse a situação do que ele projetava para a sua capoeira no futuro, daquele momento tão difícil. Ele, na década de 30 e 40, ele vai desafiar todos os lutadores que apareciam na Bahia. E sobe no ringue, ali no Belvedere da Sé, onde tem a cruz caída, quem conhece, ali na Praça da Sé. E quando ele chega lá, ele desafia, ele luta, ele ganha, e ele é um marqueteiro. E vários livros foram escritos sobre Mestre Bimba. Vou destacar para vocês aqui um dos primeiros livros, Bimba, o Perfil do Mestre, que é do Mestre Itapuã. Perfeito? Você vê que esse livro é meu, é da minha coleção, ele está manchado ali. Tem horas que eu digo assim, naquele dia eu estava com o Mestre Itapuã, o Mestre Camisa já falou que eu sou sócio dele até hoje, criamos o Grupo Ginga em 1972, né? Da qual Camisa passou por lá, da qual Camisa Roxa passou por lá, da qual Camiseta passou por lá. Emerval, acho que teve uma passagem muito rápida, assim, para visita, etc., né? Mas outros alunos de Mestre Bimba, Soló, que está presente também, passou por lá. Vários alunos de Mestre Bimba passaram por lá, naquele momento que Mestre Bimba vai para Goiânia. Então, a nossa academia, a Ginga, todas aquelas pessoas que nos procuravam, treinavam lá conosco, estavam sempre lá conosco, né? E Mestre Itapuã escreveu esse livro, Perfil do Mestre,
que eu digo assim, me arrependo de não ter comprado uns 2 ou 3. A saga de Mestre Bimba, que agora também está em inglês, mas eu até prefiro o português. Bimba Bamba, do Fred Abreu, que conta muito a questão das lutas do Mestre Bimba. Outro, Jair Moura, quero também parabenizar a camisa, que eu já vi que tem uma biblioteca com o nome de Jair Moura. E muito própria, porque Jair Moura estimulou. Se esses livros que estou colocando para vocês aqui estão hoje, são realidade, tem um dedo de Jair Moura. Jair Moura foi aquele aluno mais amadurecido que todos nós, mais velho inclusive, e da qual estava sempre ligado com a questão da pesquisa, com a questão dos filmes, estava sempre ligado com essa questão mais teórica da capoeira, apesar de ser um bom capoeirista, né? E então escreveu a Mestre Bimba, a Crônica da Capoeiragem, Decânio, a Herança de Mestre Bimba, e também Corpo de Mandinga, Mestre Bimba de Muniz Sodré. No dia do lançamento desse livro aqui, Mestre Bimba, Corpo de Mandinga, eu vi uma coisa fantástica aqui. Já estou escrevendo um artigo, mas ainda eu preciso despoletar, desculpa a expressão despoletar, no sentido de caminhar para frente, né? Porque naquele dia, em homenagem a esse livro, em homenagem àquele momento do lançamento do livro, Mestre Soló, eu vou falar Soló e Boinha, na intimidade de amigos, da intimidade de capoeiristas, Soló e Boinha fizeram uma cintura desprezada fantástica, num pequeno espaço, num espaço muito exíguo, e eles jogaram capoeira com a cintura desprezada, que foi um grande momento para mim, no meu olhar, né, sobre a capoeira. Até porque eles eram excelentes quando eles faziam a cintura desprezada. Outros livros como Capoeira o Percurso, do Mestre Sena, conversando sobre a capoeira de Esdras Santos, muito legal, e o mais recente de Nenel, filho de Mestre Bimba, Mestre Nenel, que é Bimba comemorando o centenário, né? E, logicamente, eu tenho que falar do meu livro, que é o Capoeira Regional, a Escola de Mestre Bimba, que é fruto da tese de doutorado em Educação da Universidade Federal da Bahia. Fundamentos. Quais são os fundamentos da capoeira regional? Exame de admissão, sequência de ensino de Mestre Bimba, simplificada e completa, a sequência da cintura desprezada que eu acabei de falar, o batizado, o esquenta-banho, a formatura, o jogo de iuna, curso de especialização e toques de berimbau. Esses são os fundamentos que caracterizam a pedagogia do Mestre Bimba. O curso de Mestre Bimba tem um currículo. O curso de Mestre Bimba tem uma fundamentação. O curso de Mestre Bimba tem uma pedagogia na formação desses capoeiristas, das quais estamos aqui presentes, assim, mais diretamente eu, o Camisa e Solon. O curso de especialização, depois da formatura, Mestre Bimba oferecia um curso de especialização. Era um curso secreto somente para alunos formados, pessoal da elite. Qual era o objetivo? Aprimoramento do capoeirista, a melhorar a formação e a qualificação desse capoeirista, formado por Bimba, porque só podia entrar aluno formado de Bimba. Concluída essa narrativa através do tempo, esplêndida narrativa do mestre Hélio, iniciaram as perguntas. 5 foram as perguntas formuladas, todas elas de conteúdo bastante interessante. Contudo, selecionamos uma das 5 por, no nosso entender, apresentar 3 vieses bastante interessantes. O primeiro deles, por parte dessa nova geração, demonstrando que essa nova geração não está somente preocupado com os aspectos da luta, mas está preocupado em estudar, em pesquisar sobre os fundamentos da capoeira. O segundo, que identificamos na pessoa do entrevistado, no caso o mestre Hélio, foi a demonstração de como a capoeira regional é adaptável,
desde que os seus fundamentos sejam respeitados, e qualquer mudança, qualquer alteração, qualquer introdução sob a sua égide, sob a sua proteção, ou sob o seu nome, ou em seu nome, melhor dizendo, tem que ser comprovado e aceito pela comunidade. E o terceiro mostra a lucidez dos mais experientes, né? Uma leitura coerente e sensata sobre os ensinamentos de Mestre Bimba. A minha pergunta é muito fácil. É sobre a 8ª sequência do Mestre Bimba, que é a sequência mais curta. E essa 8ª sequência faz parte de todas as outras sequências, então eu não entendo porque não era a primeira sequência. Isso é a pergunta. Você sabe? Você já pensou nisso? Claramente sim. Olha, eu tenho que agradecer muito a você, Jabuti, porque eu nunca pensei nisso na minha vida, viu? Eu nunca pensei nisso, sempre pratiquei ela e achava que ela é realmente aquela sequência de final de sequência, entendeu? A bênção negativa e a U, e cabeçada e rolê. Bom, aí veja que momento de aprendizado fantástico. Você até botou uma interrogação na minha cabeça aqui. Essas coisas de pesquisador, você fica meio... Todos nós aqui somos pesquisadores também, né? Mas você fala uma coisa, é você instigando aí os pesquisadores, né? Mas eu nunca pensei nisso. Nunca pensei nisso, entendeu? Tá certo. De ponto de vista didática, seria melhor como primeira. Muito obrigado, mestre. Muitíssimo obrigado. Tchau. Possivelmente. Olha, Jabuti, eu vou fazer um desafio para você. Você tem esse desafio que eu vou lançar aqui agora. Olha aí quanta gente olhando para você aí. De que você vai ter que estudar essa sequência e trazer argumentos suficientes de dizer ela, na condição didática, ela tinha que ser a primeira sequência. Com licença, mestre, posso Pois não, Edna, por favor. Comentário? É muito interessante o que ele falou, e isso eu fiz essa questão desde quando eu comecei a aprender a sequência de Mestre Bimba, mas levou quase 30 anos para eu, talvez, né, ter essa resposta. Na minha concepção, a 8ª sequência é a mais perigosa. Ela é mais rápida e você tem que ter um reflexo muito mais apurado. Então, jamais poderia ter sido, o brilhantismo de Mestre Bimba, né? Jamais poderia ter sido a primeira, porque essa você tem que ter, é a mais ofensiva, né? E que exige muito mais o reflexo, né? do que está defendendo. Então, é a minha opinião. Obrigada.